Graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da do Senhor Jesus Cristo. Que privilégio nesse tempo estar com você, focando o livro dos Salmos e podendo celebrar ao Senhor, salmodiando ao Senhor no nosso coração. Este é o nosso lema, o nosso tema para 2021, que não obstante as coisas que a gente gostaria que acontecesse ou que estivesse acontecendo de forma diferente, contudo, nós temos um coração grato ao Senhor por compreendermos que tudo está no controle dEle. E quando nos submetemos ao Senhor, estamos resguardados por Ele. Ou seja, Ele estará conosco, ainda que passemos pelo vale da sombra da morte. Diz o texto que não devemos temer mal algum, porque o Senhor está conosco. Então, estando em Deus e com Deus e tendo o entendimento da presença dEle, nós estamos sim caminhando seguros dentro de um propósito que Ele tem para com a nossa vida. Eu quero compartilhar com você hoje, conversar com você sobre o Salmo de número 8. E já nos primeiros versículos, do 1 até o 4, diz: ó Senhor, Senhor nosso, quão admirável é o teu nome em toda a terra, pois puseste a tua glória sobre os céus. Da boca das crianças e dos que mamam, tu suscitaste força por causa dos teus adversários, para fazeres calar o inimigo e o vingativo. E no versículo 3 ele diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste. Que é o homem mortal para que te lembres dele, e o filho do homem para que o visites? O servo de Deus está retratando nesse Salmo de número 8 aquilo que vai no seu coração em relação à grandeza de Deus. Coisa que só nós entendemos e discernimos quando olhamos a palavra e quando paramos para meditar. O que adianta olhar para o sol e, como alguns em alguns lugares estratégicos, diante do pôr do sol, aplaudir o pôr do sol, se nós não entendermos que o sol é apenas um elemento da criação divina? E aí eu trazer à minha mente celebração a Deus por conta dessas, entre aspas, belezuras, essas coisas extraordinárias que Ele fez. Um Deus, o Deus, que faz coisas extraordinárias como o Senhor, que fez e que faz coisas extraordinárias em todos os níveis. Se essas coisas que Ele fez são dignas de aplauso e de observação, quanto mais a grandeza do Senhor. É por isso que a Bíblia nos convoca a adorar o Senhor na beleza da sua santidade. E o salmista, ele próprio diz: quando vejo os teus céus, obra dos teus dedos, a lua e as estrelas que preparaste, ele diz, quando olho isso, ele pergunta para si, ou ele se indaga: que é o homem mortal? Quando eu vejo essas grandezas, essas coisas extraordinárias, e olho para mim, na minha limitação, diz o salmista, eu me pergunto: que é o homem mortal para que te lembres dele? E o filho desse homem para que o visites, para que interaja com ele, para que ministre sobre ele. Eu gosto da maneira da poesia hebraica de colocar os pensamentos acerca de Deus. E na poesia hebraica, quando se diz aqui, quem é um mortal para que te lembres dele, a poesia hebraica diz, quem é um homem mortal para que não te esqueças dele.
embora pareça ser a mesma coisa, mas tem elementos que diferenciam as duas expressões. Uma coisa é lembrar de alguém, outra coisa é não se esquecer. E o Senhor diz aqui, que é o homem mortal? Que coisa é o homem em relação a tudo que o Senhor fez, para que não te esqueças dele, nunca. E o filho desse homem para que o visites. E aí no próximo versículo o salmista diz, apesar disso, pouco menor o fizeste do que os anjos, e de glória e de honra o coroaste. Na criação, Deus já compartilhou da sua glória e honrou o homem com a criação dele. Isso quer dizer que eu e você, não é uma questão de nos autovalorizar acima do que devemos, mas é uma questão de não nos depreciarmos a níveis que não deveríamos. Eu acho que vale a cada dia você se olhar no espelho, não para se admirar, mas para dizer para você, ei você, olhando no espelho, a glória de Deus compartilhada aqui. Eu quero lhe dizer que apesar de qualquer circunstância que você possa estar vivendo, me permita, a glória de Deus compartilhada aí. Existem aspectos e fragmentos da glória de Deus compartilhadas em você e que pode alcançar níveis maiores e muito mais elevados a partir do momento que você considerar isso e corresponder a isso. Sim, Isaías 6, a Bíblia diz que a terra está cheia da glória do Senhor. Se há um lugar em que a glória de Deus está compartilhada, é em você, nessa, de novo, belezura que é o corpo humano, essa multiplicidade de funções em que eu penso e a minha mente comanda. Glória a Deus. Não há outra coisa a dizer, eu te convido a dizer isso. Glória a Deus. Glória a Deus. Que coisa extraordinária. Que você perceba, entenda e compreenda e glorifique aquele que tudo fez, não apenas dizendo glória a Deus, mas lhe entregando a vida e acusando em você próprio esse compartilhamento de glória e de honra que o Senhor trouxe a você. Um grande abraço.